Julho de 2025. Um vídeo misterioso aparece no site de choque Watch People Die. Um homem, na faixa dos 30 anos de idade, aparece ajoelhado enquanto uma figura mascarada surge, começa a tirar sua camisa e simular uma decapitação. Toda a história que vem depois disso é algo chocante, bizarro e perturbador. E eu afirmo pra você com toda a certeza desse mundo que, apesar de ser extremamente recente, esse é um dos casos mais absurdos já documentados na internet. E abre portas para talvez uma conspiração real e que até então opera bem debaixo do nosso nariz. E eu vou expor tudo pra vocês aqui pela primeira vez no YouTube Brasil. Esse é o caso real do açougueiro do Vietnã. Um outro vídeo começa a circular naquele mesmo mês. Dessa vez, ele é diferente. O mesmo homem é visto deitado nu em uma cama posicionada no banheiro. O vídeo começa com um homem se tocando até o momento em que a figura mascarada aparece, começa a acariciar o seu peito. Então, abruptamente, desfere um golpe preciso com um cutelo em seu pescoço que quase instantaneamente separa a cabeça do corpo. Mas 2 golpes são desferidos, fazendo assim com que finalmente a vítima seja decapitada. Sem explicações, sem conversa, apenas o ato de forma crua. Um terceiro vídeo começa a circular e mostra o assassino em uma cozinha, desmembrando a vítima de forma precisa, quase como se essa não fosse a sua primeira vez fazendo isso. E depois disso tudo, em um último vídeo, é mostrado o suposto carrasco cozinhando algum prato típico do Vietnã naquele mesmo lugar. Qual era o motivo disso tudo? Um mês depois, o veículo de mídia Vice publica um artigo que traz revelações absurdas sobre os vídeos. Foi descoberto que as filmagens circulavam desde o começo do ano e eram vendidas em grupos secretos da Dark Web em formato de pacote, contendo 11 vídeos e 98 fotos. A execução foi gravada de diversos ângulos e uma verdade assustadora veio à tona. A vítima consentiu em gravar aquilo. E o vídeo em si, pelo que aparentava, foi feito para fins comerciais, o que explica os diversos ângulos. E isso categoriza o caso como potencialmente o primeiro filme snuff já relatado na história. Um filme feito com o intuito de comercializar o sofrimento e a morte de alguém supostamente inocente. Uma nova imagem foi vazada e mostrava o carrasco segurando a cabeça da vítima em frente a um espelho. Quem eram aquelas pessoas? Foi exatamente essa pergunta que fez com que toda a internet do Vietnã se mobilizasse para responder. E essa é a história da investigação e caçada deles atrás de um assassino cruel e de uma conspiração muito maior do que a gente pode imaginar. Um grupo no Facebook foi formado com o intuito de investigar os vídeos e tentar coletar detalhes sobre os envolvidos. Posteriormente, o seu nome foi alterado para OSINT e Cyber Investigação Vietnã. OSINT é uma sigla para Investigação de Código Aberto, que é a prática de usar documentos e informações públicas para coordenar uma investigação, na maioria das vezes informal. Um caso bem semelhante a esse já foi mostrado no documentário Don't Fuck With Cats, mas aqui as pistas eram muito mais escassas, então eles precisavam ser realmente criativos para definir qual seria o ponto de partida dessa investigação. Considerando que a vítima aparentemente parecia ter consentido com a execução, e depois disso é suposto que o executor tenha canibalizado os restos do homem, os investigadores anônimos sugeriram a semelhança desse caso com outros 2 já existentes. O do canibal alemão Armin Mewis, que encontrou uma vítima que consentiu através do site Cannibal Café, e após a matar, fez uma filmagem de 4 horas tentando comer os pedaços desmembrados. E também o caso de outro alemão chamado Detlev Genzel, que também filmou a morte e desmembramento de uma vítima que conheceu em um site voltado para o canibalismo. Então, dadas as semelhanças, esse foi o ponto de partida. Eles começaram a procurar em diversos sites, comunidades, redes sociais e fóruns relacionados a esse tema. Rapidamente conseguiram encontrar o perfil da vítima tanto no Facebook quanto em um site chamado Motherless, que é uma central de compartilhamento de vídeos gráficos e sem censura, funcionando à base da postagem dos seus usuários e com uma administração terrível. Tanto nesse quanto em outros fóruns, a vítima se identificada por Death by Heading, uma simplificação da frase morte por decapitação, que era um desejo que ele constantemente expressava online. Foi isso que ajudou eles a identificarem o perfil. De acordo com ele, o seu maior sonho era, no auge de seu prazer, ser decapitado por alguém que comesse a sua carne. Mas qual o motivo desse desejo doentio? Vasculhando seu nome pela internet, foi descoberta uma tradução para o vietnamita do mangá Candidato à Morte. Uma série de histórias fetichistas em que 2 delas são sobre pessoas sendo
ao chegarem ao ápice de prazer em uma relação. Essa era a provável causa do seu desejo sombrio e motivação para o crime. Mas agora que já tinham o perfil, precisavam descobrir quem era essa pessoa. Depois de um tempo, os investigadores encontraram o mesmo perfil em um fórum homossexual que acreditavam ser de Dat. Na conta, ele compartilhou o número de celular dele e a data de nascimento. E cruzando as informações com registros do governo sobre as famílias ajudadas durante o Covid-19, encontraram o nome Nguyen Xuan Dat, morador da vila de Tai Binh, que batia com o apelido de Dat e a data de nascimento do fórum. Sabendo disso, os investigadores entraram em contato com o líder daquela vila, que confirmou a existência desse morador. O único problema é que ele tinha ido embora após a morte do seu pai e deixou para trás uma mãe idosa e com problemas de saúde mental. Hỏi anh chỗ cái trường hợp của bạn Nguyễn Xuân Đạt đấy. Vâng, bạn Tôi báo công an rồi. Vâng, anh Biết rồi, báo công an rồi. thấy Tới nhà. gia đình bạn đấy thì có ai ở nhà không anh? Có mỗi mẹ nó bố ẩn thôi. À, thế có con bố không ạ? Có bố mẹ không ạ? Bố chết rồi. À, vâng. Thế mẹ thì Isso explicava o porquê ninguém tinha dado falta da suposta vítima no vídeo, que provavelmente era Dat, e ele não tinha ninguém que o procurava. Agora que tinha um suspeito, precisavam de alguma forma ligar Dat com o executor e tentar entender os detalhes do crime. E foi aí que as coisas começaram a ficar realmente perturbadoras. Os usuários começaram a mandar mensagens para todas as contas que eram amigas de Dat no Facebook, e o perfil Phi Lee foi o único que respondeu. Ele também era um entusiasta dessa fantasia de decapitação e disse que conheceu Dat brevemente e que ele trabalhava como vendedor de peixes no mercado de Phung Quang, em Hanoi. Lee também mencionou que conhecia o assassino de Dat, um homem que ambos interagiam em fóruns e se chamava Chang. Segundo Lee, Dat estava frustrado com Chang porque ele não dava uma data certa para execução. Só que isso mudou e depois de um tempo, o que parecia ser algo que não iria para frente, agora tinha data e hora para acontecer. Só que uma coisa não batia. O perfil de Dat continuou publicando após a data da sua suposta execução, e mais do que isso, ele enviou mensagens para os seus contatos dizendo que a decapitação tinha sido feita com sucesso. Seja lá quem estava mandando essas mensagens, estava fazendo para avisar ou para tentar recrutar novas pessoas como Dat e Lee. Buscando por mais pistas com os amigos de Dat, encontraram em um fórum com o título Gosto por Decapitação um integrante chamado Hoa Troy, que respondeu afirmando ser o responsável pela execução, e também foram encontradas mensagens entre Troy e outras pessoas, em que ele fornecia esses serviços de execução. A partir daqui, ou Troy era um troll, ou ele era um executor, ou pior, era mais uma vítima que agora estava com as redes sociais sendo usadas para recrutar mais pessoas pela açougueira. Depois de vasculhar incansavelmente as postagens de Dat, os investigadores fizeram uma linha do tempo, mostrando desde a sua execução no dia 25 de janeiro de 2025 até o mês de julho, onde os vídeos do açougueiro vazaram para o site Watch People Die e o perfil de Dat foi encerrado manualmente. Essas coisas não eram oficialmente confirmadas, mas todas as pistas levavam a esse caminho, e era bem difícil de negar isso. Só que uma peça ainda faltava. Quem era Chang, o açougueiro? Por que ele fez isso? E pior, como eles iam fazer para poder encontrar ele? O homem, em todos os registros, apareceu mascarado, e a única pista que tinham dele era sua foto segurando a cabeça de Dat em frente ao espelho, onde podiam ver algumas características físicas que ajudariam a encontrar ele. Dentre elas, uma marca de nascença no braço e na axila e uma tatuagem em um dos braços com a data 13 de setembro. Os investigadores então partiram para verificar os vídeos de forma detalhada para ver se eles encontravam algo. E sim, eles precisaram ver aquele vídeo grotesco milhares de vezes. No vídeo do desmembramento, ele se movia por uma cozinha pequena, com azulejos com estampa azul e branca, uma porta verde e azulejos vermelhos ao redor de uma bancada branca. Em um trecho do vídeo, viram uma garrafa d'água comercializada no Vietnã, e também uma garrafa amarela chinesa de detergente de louça perto da pia. Tanto o lugar quanto os itens ali indicavam que o local provavelmente seria nas províncias ao norte do Vietnã. Então restringiram todas as buscas por lá. Só que depois disso, eles não tinham mais nada. Nenhuma atualização do caso ou pista que pudesse ajudar a concluir esse mistério. Eles ficaram meses sem nada de novo, até que em novembro de 2025, um usuário anônimo do Facebook se apresentou e disse que mantinha contato direto com Dat e o açougueiro. Ele compartilhou prints da conversa que teve com Dat no dia 24 de janeiro de 2025.
A vítima comemorava porque estava chegando perto da sua execução. No dia 25, às 14h40, Dati disse que faltavam 3 horas e ofereceu uma videochamada. Ao que tudo indica, essa testemunha seria a próxima vítima, só que ele mudou de ideia e resolveu colaborar na investigação, dizendo que o Chang era um monstro pior do que imaginavam e precisava ser levado à justiça. A testemunha conversava com um homem no Facebook chamado de Kantan Chang. Nas conversas, ele falava que o corpo de Dati já tinha virado adubo, e ele chamou o usuário, que agora era testemunha, para um encontro na cidade de Hulong, província de Langson, um lugar em frente ao prédio do governo. Pera, governo? Será que de alguma forma o governo estava envolvido nisso? O canal no YouTube Ketemo começou a investigar o caso e dar atualizações sobre o andamento da investigação do grupo e dele mesmo. Cruzando as informações públicas com que ele encontrou, ele chegou à identidade do assassino, só que antes que ele pudesse revelar, fez um post dizendo: "As forças por trás disso são poderosas o bastante para destruir nossa equipe inteira. Então, a investigação termina aqui." Ele também mencionou que se algo acontecesse com ele, todas as informações virariam públicas, e colocou uma foto com uma máscara desenhada de alguém que tinha os exatos traços de Chang, o açougueiro do Vietnã, junto de um print com o perfil da sua conta que estava a essa altura borrada. Só que isso foi ouro para a comunidade, que conseguiu desembaçar a foto e chegaram finalmente ao nome do perfil de Chang. A partir disso, eles tinham uma teia de conexões. Esse nome apareceu em várias contas de diversas redes sociais. A principal era uma do Twitter, que estava ligada a outra conta chamada Duan Van Sang, junto do seu Instagram e Facebook. Um homem que aparentemente era normal, com uma esposa e 2 filhos, que morava em Langson e era um chefe aposentado do Departamento de Gestão de Mercado do Vietnã. Basicamente, ele fiscava mercadorias ali e apreendia elas. Ele também era chefe da família Duan, da cidade de Langson, um clã com milhares de membros. Buscando mais informações sobre sua família, descobriram que o seu filho se chamava Tang Chang, e a data do seu nascimento era o dia 13 de setembro, o mesmo da tatuagem do açougueiro. E como se não bastasse, ele aparecia em fotos usando a exata roupa mostrada no vídeo da execução. Só que o homem das imagens parecia muito mais Sang do que o seu próprio filho, Chang. E sabendo disso, investigaram os perfis de Chang e descobriram que, na verdade, quem os utilizava provavelmente era o seu pai, Sang, possivelmente usando seu filho apenas como um escudo, um disfarce. As pessoas começaram a vasculhar as contas de Sang e comprovaram que os detalhes físicos se assemelhavam perfeitamente com os do homem nos vídeos e fotos vendidos na Dark Web. E também encontraram uma foto bem parecida com a foto divulgada pelo canal do YouTube, que tinha sido ameaçado. Não só isso, mas uma imagem do exterior da sua casa mostrava um chinelo exatamente igual ao mostrado nos vídeos. Os registros do seu TikTok mostravam um lugar idêntico ao do vídeo de ensaio, e graças a isso, descobriram que o prédio era na verdade do Departamento de Gestão de Mercados, e aquele era o escritório da terceira equipe. E por fim, em uma foto onde Sang aparecia fiscalizando uma mercadoria apreendida, ao fundo, conseguimos ver o prédio da 4ª equipe do departamento com uma cozinha aberta, com os mesmos azulejos, porta e bancada que apareciam no vídeo do desmembramento. Enquanto o banheiro que foi gravado no vídeo da execução era exatamente o mesmo do prédio da 4ª equipe, conforme uma imagem vazada por alguém que foi lá. Sang era o segundo no comando ali no prédio da equipe 4. Inclusive, uma fonte anônima disse que em uma festa da empresa dias após o ocorrido, eles serviram um ensopado que, de acordo com as pessoas, estava com um gosto diferente do habitual. Mas isso não é nada confirmado. Só que como ele cometeu um assassinato dentro do próprio ambiente de trabalho? Apesar de ter se aposentado, ele ainda trabalhou um pouco no ano de 2025. A data escolhida para a execução, o dia 25 de janeiro, marca o começo de um feriado onde os vietnamitas celebram o Ano Novo Lunar. Sang tinha se oferecido para trabalhar nesse dia, e ele era praticamente o único que estava ali. Todos os outros prédios do governo ficavam desertos nesse dia. Só que os investigadores fizeram uma descoberta macabra. Sang estava participando do grupo e acompanhando a investigação de perto. Uma das reações em específico era ele dando risos para um comentário que estava frustrado por não ter novas pistas da investigação. Pouco a pouco ele começou a fazer posts no grupo, ameaçando as pessoas
e posteriormente tentando se fazer de vítima. Até mesmo pedindo para os administradores removerem as fotos dele, porque ele não tinha dado permissão de ninguém usar elas. O filho dele fez uma publicação defendendo o pai em uma forma de ironia, com a foto de uma refeição e dizendo: "Calma pessoal, são só uns pedacinhos de carne humana." A essa altura, não sabemos se era Seng ou seu filho fazendo o post, mas aquilo provavelmente era só humor negro sádico e nada mais. Mais pistas iam culpando Seng conforme o tempo avançava. Ao tentar redefinir as senhas de suas contas e as contas da vítima, Dat, notaram que o aparelho de recuperação de todas eram o mesmo. Encontraram uma postagem de Seng em 2022 em um fórum fetichista, onde ele postou um corpo com a desculpa de que queria que os membros ali ficassem menos sensíveis, mas ele apagou rapidamente. E muitos outros usuários e investigadores desconfiaram de que aquela se tratava de outra vítima dele, mas até então não é nada confirmado. Outros prints mostram ele também tentando encomendar órgãos masculinos, frutos de cirurgias de transição de gênero ou de pessoas que apenas deceparam para vender por dinheiro. Então, finalmente, com todas essas peças se encaixando, agora a gente tinha um principal suspeito que era muito provável de ter cometido o crime. Só que o único porém é que quando o caso foi denunciado para a polícia, por muitas vezes eles pareciam ignorar aquilo. Não respondiam ou sequer investigavam algo. Alguns diziam que eles estavam operando nas sombras para não manchar a imagem do governo, e outros que eles tinham sido coniventes com aquilo e comprados por Seng graças à sua influência, o que justificaria o relato do youtuber que mencionava forças maiores. Depois de um tempo, compilaram todas essas informações em um PDF de mais de 100 páginas, com todos os detalhes da investigação. Mas o governo do Vietnã acabou tornando esse documento ilegal, inicialmente alegando a existência de trojans e posteriormente falando que aquelas informações não eram apuradas, eram apenas especulações e não uma investigação oficial, e que aquilo tinha só relatos não confirmados e infundados. Mas isso é estranho, já que no dia 3 de dezembro de 2025, poucos dias depois do lançamento do documento, Seng foi oficialmente preso e acusado dos crimes. O vice-ministro de Segurança Pública elogiou a polícia pela rapidez na investigação, colocando todo o mérito apenas neles e nada no grupo. De acordo com o relatório da perícia, foram encontrados 3 dentes suspeitos de serem humanos sob a pia da cozinha e também diversos fragmentos ósseos no ralo. Uma busca na casa de Seng também resultou na apreensão de roupas e itens usados no momento da execução nos vídeos. O celular da vítima, Dat, estava sendo usado pela irmã de Seng, que disse que não sabia nada a respeito e que o seu irmão tinha dado para ela poder usar. Depois que ele foi preso, Seng fez a sua confissão. Ele confirmou ser o açougueiro do Vietnã e disse que conheceu Dat em 2020 nas redes sociais. E depois de um tempo conversando, Dat disse que participava de um grupo secreto que operava através do site Motherless. E quando Seng se juntou, achou aquilo bárbaro demais. Só que com o tempo ele foi se interessando por violência e se juntou ao grupo. Dat pediu para que Seng o matasse daquela forma específica e ofereceu 10 milhões de dongs, ou cerca de R$2.000 para que ele fizesse aquilo. E Seng aceitou. Depois disso, os eventos descritos por ele são os mesmos relatados no grupo sobre a morte de Dat. Tudo foi descrito exatamente como estavam nos vídeos. Os restos foram fervidos para evitar a decomposição e jogados em cerca de 10 sacos plásticos espalhados pela cidade. E uma pequena porção foi dada a cães. Os itens do crime foram jogados em uma caçamba à beira da estrada quando ele voltava para casa depois do crime. Depois do incidente, ele continuou trabalhando como se nada tivesse ocorrido. Só que, você acha mesmo que isso tudo faz sentido? Para mim, não há dúvidas de que foi Seng quem cometeu o crime. Mas e as outras pessoas envolvidas? Troy, a foto no fórum em 2022, as pessoas que iriam ser as próximas vítimas, os compradores e divulgadores dos vídeos na Dark Web. Lembra, a execução foi gravada por mais de 11 ângulos e Seng era um homem de aproximadamente 60 anos. Será mesmo que ele tinha tanto conhecimento de informática assim para uma produção desse nível? E também, por que não parecia a primeira vez que ele fazia aquilo no vídeo? Eles passaram uma semana ensaiando e gravaram o vídeo apelidado de ensaio, que é o que você está vendo. Alguns usuários especulam que esse era um conteúdo tentando promover a venda dos vídeos. Um usuário anônimo relatou que conheceu Seng em 2020 e ele ficava enviando vídeos de violência extrema em uma tentativa de dessensibilizar o usuário, assim como no fórum. Será que ele era alguma espécie de recrutador?
tanto pelo governo quanto pelos compradores. Será que isso tudo é só a ponta do iceberg? Para algum grupo ou seita de canibais envolvidos com o tráfico humano, casos semelhantes a esses já ocorreram de forma quase idêntica, e do jeito que tantas conspirações e revelações andam vindo à tona ultimamente, eu não duvidaria em nada da existência desse tipo de grupo, e muito menos que eles estejam sendo protegidos por algum governo. Tudo que nós temos são especulações. Os usuários do grupo até então continuam a investigação, tentando descobrir quem era Troy e os outros envolvidos. Só que mesmo agora com todas as respostas, a única certeza de que nós temos é que uma pessoa inocente e mentalmente vulnerável foi ludibriada e morta, graças a uma mente deturpada pelo consumo de conteúdo chocante. E a propósito, caso você queira ver, eu já fiz um vídeo falando sobre esse tema também. Bom, meu nome é Dallas e muito obrigado por assistir esse vídeo.